Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, gente. Aqui é Lorena Ribeiro, do Café Delas. Sou consultora, marketóloga e comunicóloga. E hoje nós vamos ter aqui uma pessoa incrível que eu conheci recente, mas que ela já conhecia o Café Delas. Há muito. Seja bem-vinda, Ana Clemente. Obrigada pelo convite. Há muito tempo, são 5 anos, gente. É muito tempo, não é não, Lore? 5 anos. E quando você conheceu o Café Delas, foi no início? Foi, né? Foi no início. Vocês foram uma das primeiras a comprar o espaço lá na rádio. Uhum. Então, gente, a Ana também estava na Rádio Consciência FM, né? Da Sil Pimentel, já no iniciozinho de 2020, não é isso? Isso aí. Nós começamos em junho, maio, junho, e você começou, acho que foi fevereiro, alguma coisa assim, se não me engano. Foi bem no início do ano. Bom, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos contar a história dela, só que como a história dela tem, assim, grandes desafios que ela conseguiu transpor, né? Então a gente vai ouvir uma história meio misturada com assuntos, que é um formato que a gente tem, né? Onde a gente fala de temáticas, mas eu quero fazer um meio termo hoje. Ok. Tá bom? E a primeira pergunta foi, o que eu não posso te perguntar? Eu falei, pode perguntar tudo, minha vida é um livro aberto. Excelente. Então vamos lá, Ana. Onde você nasceu? Nasci em Santa Catarina, Joinville, sou barriga verde. Barriga verde? Barriga verde, falam lá em Santa Catarina, quem nasce em Joinville é barriga verde, né? O catarinense é barriga verde. E meu avô sempre fazia questão de lembrar isso, né? Do barriga verde. Uhum. A gente pequeno não gostava muito, não. A gente achava meio esquisita aquela história de barriga verde, mas tá valendo. Nossa, Joinville é lindo. Joinville é maravilhoso, a cidade, né, da dança, do festival de dança. Joinville é maravilhoso. É o concurso, né? A cidade da bicicleta. É mesmo. Das flores. Você tem mais irmãos? Tenho 2 irmãos. Tenho uma irmã, que é a minha irmãzinha do meio, e tenho o meu irmão caçula. Né? Somos 3 na família. Ah, que legal. Mas conta, como que uma catarinense, tá certo? Catarinense, tá certo. Para Minas Gerais. Meus pais são mineiros, né? Meus pais é que desgarraram. Não acredito. Meu pai e minha mãe são de Lavras, no sul de Minas. Conheço. E meu pai formou-se em engenharia em Itaúna. E surgiu uma oportunidade, ele tinha tem um irmão em Santa Catarina, e surgiu uma oportunidade para ele ir para a Fundição Tupi. Então, eles casaram, mudaram para Santa Catarina, e vivemos lá. Eu morei lá até os meus 14 anos, depois voltamos para Lavras. Mas foi um tempo, assim, muito, muito bom, né? Vou começar a contar algumas curiosidades, né? Eu faço balé desde os 3 anos de idade. Então, eu entrei para a equipe de ginástica rítmica desportiva aos 9 anos de idade, e naquela época ninguém conhecia a ginástica rítmica desportiva, porque depois que ela veio para as Olimpíadas, aí que as pessoas começaram a conhecer, todo mundo conhecia a ginástica artística, né? E em função da ginástica rítmica, eu fui para a Europa, conheci Paris, né? Então aos 14 anos eu já tinha aí uma vida internacional, vamos dizer assim. Nossa, que show, gente. Mas infelizmente, como tudo na vida, né? Infelizmente, nos meus 14 para 15 anos, eu tive uma tendinite nas 2 pernas, e aí eu tive que abrir mão, não pude mais competir, e aí foi aquela desilusão, né? No auge da sua carreira, medalhista, viajando para a Europa, competição internacional, e esse foi o primeiro baque. Beleza? Aceita que dói menos, parei com a ginástica rítmica, não podia mais fazer nada de impacto. Então, eu precisava ir para a água, né? Fazer alguns movimentos na água. E aí eu fui para hidroginástica, fui fazer spinning na água, enfim. Mas esse foi a primeira rasteira. Meu Deus. No auge da carreira, não posso mais porque eu machuquei. Os treinos eram muito intensos, eu treinava 8 horas por dia, ia para a escola, e o resto da tarde, início da noite, eu estava nos treinos, né? Então, ali eu aprendi disciplina, determinação, confiança, né? E por aí vai. O esporte traz isso pra gente. O esporte traz isso sempre, sempre, né? E eu incentivo muito meus filhos a praticar o esporte. Minha filha faz balé desde os 2 anos e 10 meses. É mesmo? Eu não sabia que podia fazer balé tão nova assim. Na verdade, não podia. A turma começava aos 3 anos, mas a minha filha ficou tão encantada com o balé que eles faziam natação no mesmo espaço que tinha um estúdio de balé. Ela ficou tão encantada com o balé que ela pediu pra fazer. E era uma coisa que eu não queria que eles fizessem, né? Que minha filha fizesse balé, porque eu sofri demais com balé, né? Aí a minha filha, com 2 anos e 10 meses, me perguntou: mamãe, eu queria fazer balé. Aí eu perguntei pra professora, a professora falou: olha, a idade inicial são 3 anos, mas
Se ela conseguir acompanhar, se ela ficar sossegadinha aqui, não atrapalhar a turma, aí beleza. Aí ficou. E olha só que bacana, eu dancei no primeiro festival de dança e levei em 2023 para ela dançar no 40º festival de dança, né? Então olha que bacana, como que as histórias aí vão se repetindo, né? E não era uma coisa que eu queria para minha filha, que ela fosse bailarina, foi mérito dela, escolha dela e livre arbítrio. Tá lá fazendo balé, hoje ela dança tanto na meia ponta quanto na ponta. É isso. Gente, meu sonho era fazer balé. Acabou que eu fiz outros esportes, eu fiz 9 estilos de dança, vôlei eu joguei 27 anos e 4 artes marciais. Então, mas agora eu tô com o meu querendo fazer vôlei. O meu filho caçula, o Fábio, né, a Sofia tá com 16, o Fábio tá com 13. E aí o Fábio agora porque quer fazer vôlei. E ele sempre foi das artes marciais, lutou jiu-jitsu, karatê, kickboxing. Até o ano passado ele era muito da luta, né? Judô. Aí agora ele, mãe, eu quero fazer vôlei. Segunda-feira estamos lá na escolinha de vôlei. E é sobre isso, incentivar a saúde, qualidade de vida, né? Porque a gente tem que fazer. Você tem um casal, né? Tem um casal, uma menina e um menino. E as idades? 16, a Sofia, e 13, o Fábio. Ah, o meu tem 13 também. Que joia. Quase boa. Mas aí, beleza. Aí você ficou muito tempo lá em Joinville. Foi, até os 14 anos. Até os 14. Até os 14. E aí seu pai e sua mãe vieram pra cá? Pra BH? Foi isso? Vieram pra Lavras, voltaram pra Lavras. Ah, voltaram pra Lavras. Meus avós começaram a adoecer, meu avô era diabético, minha avó teve que colocar um marca-passo, e aí meu pai achou que estava na hora de voltar. E como nada nessa vida é coincidência, a Magnete Marelli, né, a COFAP, estava montando o chão de fábrica em Lavras, e aí meu avô levou o currículo do meu pai foi chamado, e aí fizeram uma carreira, né, meu pai a princípio ele era CLT, na COFAP, na época, e depois a primeira terceirização da Magnete Marelli eles ofereceram para o meu pai. Então, a minha primeira empresa, eu fui sócia do meu pai, na terceirização de peças de embalagem dos amortecedores COFAP. Nossa! E Lavras? Em Lavras. Aí foi a primeira vez que minha mãe foi para o mercado de trabalho, porque até então a minha mãe cuidava da gente, né? Minha mãe levava a gente para a escola, para as atividades extra-classe. E em Lavras, quando meu pai aceitou a terceirização, a gente precisava de mão de obra, né? E minha mãe sempre teve um viés muito social, e aí ela foi trabalhar com os menores aprendizes. Então também foi uma baita experiência, foram 14 anos de empresa, dentro mesmo da COFAP, da fábrica da COFAP, né? E minha mãe cuidava, né, dos menores aprendizes. Então foi uma coisa muito bacana também, a minha primeira empresa, ter meu sócio, meu pai, né? E tudo que eu aprendi ali, de indústria, de chão de fábrica, de processos, né? Foi ali. Você tinha quantos anos, Ana? Eu tinha, isso foi 90 e alguma coisa. Eu já era velhinha, já fazia faculdade. Já fazia faculdade? Já fazia faculdade, eu já tinha uns 18, 19 anos. Já fazia faculdade. Velhinha? Já era velhinha. Já. Ele ficou uns 5, 6 anos como CLT e depois é que ele abriu a empresa, né? Então, eu já tinha uns 19, já fazia faculdade, mais ou menos. E qual faculdade você fazia nessa época? Ciências Biológicas e da Saúde. Queria fazer medicina, fiz 2 anos de cursinho pré-vestibular, aí eu vim para Belo Horizonte, eu fiquei 4 anos em Lavras e vim para Belo Horizonte. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim fazer cursinho para fazer vestibular em medicina. Fiquei 2 anos tentando, não consegui passar, fui para Ciências Biológicas e da Saúde, comecei minha vida na área de reprodução assistida. Queria fazer genética, trabalhar genética. No segundo semestre eu fui fazer um estágio nas ciências médicas. E aí era um estágio na área de citogenética. E quem vai para fazer exame de citogenético, geralmente já sabe que tem alguma síndrome, já tem uma suspeita, né, de alguma síndrome. E aí eu meio que desiludi com a genética. Falei, não quero genética não, quero dar notícia boa. Aí eu fui para reprodução assistida. Então, um semestre antes de eu formar, também é uma história curiosa, um semestre antes de eu formar, eu comecei a procurar emprego. Não sei se o seu público vai lembrar das páginas amarelas do catálogo. Com certeza. Eu fui para as páginas amarelas do catálogo e estou procurando lá, reprodução assistida, e achei lá um título assim, ó, Inseminas. Inseminação artificial, congelamento de sêmen humano. Falei, opa, aqui mesmo. Estava fazendo estágio no Hospital das Clínicas, só que no Hospital das Clínicas você pode ficar só um período, e aí eu não ia mais poder continuar. Busquei nas páginas amarelas, liguei, atendeu um rapaz, achei estranho, porque geralmente a área médica atende mulher, né? Atendeu um rapaz, aqui é o Luiz. Eu falei, oi Luiz, tudo bem? Aqui é a Ana. Quem que é a dona da clínica? Com quem que eu posso falar? É a doutora Maria. Então ok, você consegue marcar uma agenda com a doutora Maria? Consigo.
Quando ele marca a agenda da doutora Maria, eu chego lá, tá a doutora Maria com a barriga de todo tamanho. Aí eu falei com ela, falei, olha, eu tô acabando minha faculdade no final do ano, tô fazendo estágio no Hospital das Clínicas, já sei fazer isso, expliquei pra ela quais eram as técnicas que eu sabia fazer, e ela falou assim, nossa, Ana, você veio numa ótima hora, vou ganhar neném no mês que vem, eu ia sair de licença maternidade, não tem ninguém aqui pra fazer. E na época o marido dela, o urologista, tinha um convênio com a polícia militar, então fazia muito espermograma. E era só ela pra fazer os espermogramas, e ela saindo de licença não ia ter ninguém pra fazer, né? Pronto. Segunda-feira comecei minha primeira carteira assinada, faltava 6 meses para eu formar, eu já estava empregada. Então isso foi um baita alívio, né? Porque eu falei assim, bom, trabalhando no que eu quero, né? Que era reprodução assistida, aprendi muito no Hospital das Clínicas, e aí foi uma outra virada de chave. Fui para o laboratório da doutora Maria, fiquei lá um bom tempo, uns 2 anos e meio, mas comecei a entender que se eu levasse isso para o interior, o negócio ia ficar melhor ainda. Então, peraí que nós vamos fazer um break. um break, a gente volta já. Já voltamos. Voltamos no segundo bloco. Então, peraí. Então, conta essa parte aí. Deixa eu contar essa parte, então. Eu sempre fui muito visionária, né? Eu sempre tive aí um olhar além do tempo. E aí, trabalhando na clínica da doutora Maria, eu percebi que muitas mulheres vinham do interior para fazer inseminação artificial. E o que eu precisava para fazer inseminação artificial era pouca coisa, né? Eu precisava de manipular esse material biológico, ter um ginecologista lá que fizesse a indução da ovulação na paciente, e era um procedimento ambulatorial, que poderia ser feito no consultório. Então, eu comecei a fazer consultorias para médicos no interior que quisessem fazer a inseminação ao invés de mandar a sua paciente para cá. Qual que era o valor agregado? O médico, geralmente, quando manda a paciente fazer inseminação na capital, ele perde a paciente, porque a paciente quer acompanhar a gravidez com o médico que fez a inseminação. Então, eu comecei em Lavras, porque meus pais estavam lá, eu conhecia muitos médicos, a minha própria ginecologista. Comecei a conversar, falei, olha, eu sei fazer, você pode fazer o seu procedimento todo aqui no consultório. E aí, ganhei muitos aliados. Então, eu montei clínicas em Lavras, montei clínicas em Varginha, montei clínicas em Poços de Caldas. A partir das ciências médicas daqui, é isso? A partir do Hospital das Clínicas. Quando eu saí do Hospital das Clínicas, eu aprendi todas as técnicas que eu precisava. Em São Paulo? Aqui em Belo Horizonte, na UFMG. Tá. Isso eu boiei, tá. Saí da UFMG, fui procurar emprego nas páginas amarelas. Entendi. Achei o Inseminas, que era uma clínica particular. Quando eu tava lá no Inseminas, eu era nos bastidores, eu ficava no laboratório. Sim. Eu comecei a perceber que as pacientes que vinham eram pacientes que vinham do interior. Isso. E essas pacientes que vinham do interior, depois elas não voltavam pro médico do interior, porque elas queriam fazer o acompanhamento aqui. Né? A gravidez, de risco, já preocupada, era uma coisa, né? Que tinham esperado muito tempo para conquistar, né? Que era tão sonhada a gravidez. E aí eu fui para Lavras, fui para Varginha, para Poços de Caldas e comecei a trabalhar com alguns médicos. E aí um belo dia, uma médica que era dona de um ultrassom, lá em Varginha, falou assim, Ana, você não quer montar a sua clínica? Eu tenho uma casa, eu cedo uma sala para você, a gente monta. E aí eu montei a minha clínica de reprodução assistida chamada Inseminas. Onde? Em Varginha. Em Varginha. Então eu tinha o marido dela, que era o ginecologista, ela, que era a ultrassonografista, e eu com o laboratório. Então montamos um time ali, e isso durou assim por uns bons 3 a 4 anos. Eu ia e voltava para Varginha, fazendo as manipulações. Então a gente marcava o período fértil, eu deslocava, ia para a clínica e começamos a fazer também os congelamentos de sêmen. Porque muitos pacientes iam para quimioterapia, precisavam congelar o sêmen. E aí também eu tenho uma outra curiosidade, né? Hoje eu sou titia da minha sobrinha Valentina, porque eu sugeri ao meu irmão que congelasse o sêmen dele na época que ele teve um câncer de intestino. Olha! E era uma luta, porque eu batia nos consultórios dos oncologistas e falava assim, dá o direito para sua paciente de escolher se ela quer congelar o tecido ovariano, se ela quer congelar o sêmen, se ele quer congelar o sêmen, porque é uma oportunidade depois do tratamento dele ter filhos. E muitas portas foram batendo na minha cara. Os oncologistas, os coloproctologistas falaram assim, não, meu paciente não quer saber de filho, meu paciente agora quer saber de sobreviver. E pá, com a porta na minha cara. E eu sempre incomodando muita gente, né? Então, lá em Varginha, no Inseminas, né? Foi uma grande oportunidade que eu tive de falar mais sobre isso para os pacientes oncológicos. Porque aí o paciente chegava para mim e aí eu encaminhava, eu fazia o processo inverso. Geralmente o paciente chega no ginecologista, o ginecologista manda para a clínica.
em Varginha, como eu tinha uma placa, era num ambiente bem bacana, eu recebia essas pessoas. Então, eu fazia esse primeiro diagnóstico, essa primeira anamnese, conversava com eles, entendia um pouco. Às vezes, uma orientação de ciclo menstrual ajudava, não precisava nem fazer a reprodução assistida. Então, eu consegui fazer esse papel, assim, muito de aconselhamento, né? De conversar sobre as dificuldades da reprodução assistida, o que você pode fazer, o atendimento emocional, que é muito importante, Isso, né? Foi em qual ano? Você lembra? Isso foi em 99, 98, 99. Olha... 99, aí vem um outro capítulo de virada de chave de transição de carreira. 99, eu fui convidada pelo Núcleo de Prática Jurídica da PUC Minas para lecionar no curso de Direito. Cara, na hora que eu escutei isso, você vai ser professora do curso de Direito da PUC Minas, eu falei, será? Tem nem repertório, não tem nem vocabulário para conversar com esse povo? 10º período de Direito? Imagina, são advogados. E aí... eu falei, beleza, vou... Qual que era a matéria? Bioética nos dilemas da reprodução assistida. Olha, menina, que fantástico. E aí, o que eu fiz? Uma amiga minha, bióloga, formou-se comigo na PUC. Essa minha amiga foi para a área de Direito Ambiental e ela me convidou, falou, Ana, tem essa vaga, eu acho que é o seu perfil, eles querem alguém que tenha prática na reprodução assistida. Falei, ok, vou lá conversar. Peguei meu currículo, botei debaixo do braço, né? E fui. Cheguei. Tô esperando, entra uma pessoa, eu falei, você é a Denise? Ela falou, sou. Você é a Ana Paula? Eu falei, eu vim trazer meu currículo. Ela falou, não, me ajuda aí, ó, pega essas cadeiras, a gente tá mudando de andar, e você começa a aula semana que vem. Eu falei, oi? Semana que vem? Como assim? Não sabia nada o que eu ia falar. É um projeto interdisciplinar, e carregando cadeira, tá? É um projeto interdisciplinar, são 2 professores em sala, você é a bióloga que vai falar sobre como é feita a reprodução assistida e a gente vai ter um advogado com você que vai falar sobre os dilemas, sobre o que pode, o que não pode, o que a gente tem no direito civil, o que a gente tem no direito sucessório. Tá bom. Saí dali, peguei aquelas apostilas, sabe, de cursinho preparatório para passar na prova de OAB. Sei. Fui ler, porque eu tinha que ter vocabulário. Não tinha vocabulário nenhum, né? O juridiquês que a gente brinca, né? Estudei. Na semana seguinte, tinha uma reunião com a professora na época, né? Depois foi um professor que me auxiliou. Fizemos o conteúdo programático e, a partir daí, euzinha era professora da PUC Minas. Gente, vocês não têm noção, tanto que isso dá um status. Início dos anos 2000, hein? 99. Nossa, 99. 1999. Pensa. Que fantástico. Foi maravilhoso. Porém, era 10º período de Direito. A minha aula era sábado, 10 horas da manhã. E, obviamente, ninguém queria ter aula com bióloga, quiçá sábado, 10 horas da manhã. Então, aqueles retardatários, o que sobrou, que não correu para fazer as matrículas, ficou na minha disciplina. Quando eu entro na sala, primeiro dia de aula, tinham 8 alunos. Os 8 já tinham feito requerimento para sair dessa disciplina. Meu Deus. Imagina a situação. Falei, gente... aqui vai ser uma disciplina de vanguarda, vocês vão ser muito contemporâneos, vocês vão ser os primeiros a trabalhar com direito médico e da saúde, é uma disciplina que vale muito a pena. Enfim, pedi um voto de confiança, eles me deram um voto de confiança, rasgaram os requerimentos e no sábado seguinte tinham mais 8, tinham 16 na minha sala. Eu falei, cara, eu sou boa nisso. Minha capacidade de persuasão é, bacana. E foi aí que eu virei professora do curso de Direito da PUC Minas. Jamais imaginei. Primeiro, ser professora. E olha que coisa do destino. A minha avó foi professora, minha avó tinha uma escola de datilografia em Lavras. Então, todo mundo conhecia a minha avó, todo mundo que fez concurso naquela época, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Real, passou pela escolinha de datilografia da minha avó. A minha mãe foi professora, porque ela fez curso normal, ela foi professora por um tempo na vida dela, enquanto eles moravam em Lavras. Eu fiz curso de licenciatura na PUC Minas, licenciatura plena, só que jamais pensei que eu fosse ser professora. E aí, 2 anos depois de formada, a PUC Minas me convida para esse projeto sensacional, que era um projeto interdisciplinar com 2 professores em sala, muito inovador. Tinha outras disciplinas, tinha direito no esporte, né? A gente falou aqui do esporte, tinha direito no esporte, tinha direito ambiental, que eram coisas inovadoras que ainda não tinham muitas legislações sobre o assunto. Então, foi aí minha primeira virada de chave, saí da reprodução assistida, fui para a PUC para lecionar, comecei a lecionar pós-graduação na área de bioética,
porque a gente não tinha cursos de bioética naquela época, então nos anos 2000, 2001, eu lancei a primeira pós-graduação em bioética na PUC Minas, no Instituto de Educação Continuada, e levei também para a Universidade Federal de Lavras, porque meus pais moravam lá, era uma forma de eu estar mais com eles, então eu fui daquele primeiro EAD, acho que o seu público então vai saber, se eles sabem da página amarela, eles vão saber, do EAD, que era o caderninho, recebia aquele bloquinho de caderninho em casa, estudava ao longo do semestre, depois ia para a instituição, ficava uma semana tendo aula presencial. Eu sou dessas, eu sou da primeira educação à distância, lá dos remotos anos 2000. Então, durante 12 anos eu tive o curso de bioética na PUC, na Federal de Lavras, tive o curso de Direito Médico e da Saúde também na PUC Minas. Na Fundação Unimed, que nem era faculdade Unimed, eu tive cursos de cuidados paliativos. Então, eu ia do início da vida para o fim da vida. Então, eu trabalhava com os dilemas da reprodução assistida e os dilemas, que naquela época falava-se muito, de eutanásia, de estanásia, né, de pode ou não pode desligar os aparelhos. E com isso, eu fui convidada para ser conselheira na OAB. Eu, a única bióloga. Na OAB, montamos uma comissão de bioética, depois tiveram comissões de biodireito. Aqui mesmo? Aqui em Belo Horizonte, e depois eu também ajudei aí na comissão de direito da saúde. Então, já passei por 3 comissões dentro da OAB Minas Gerais e eu sempre sou o corpo estranho. Eu sempre sou a bióloga no meio dos médicos, eu sempre sou a bióloga no meio dos advogados, é por aí. É desse jeito que a gente vai seguindo a vida. Quer parar? Sim. Gente, eu costumo dizer que o café delas bom, né, Demétrios? É aquele que eu falo pouco. Então, já voltamos no terceiro bloco. Terceiro bloco. Aqui o negócio é acelerado, gente. Eu achei que eu era acelerado, então vou ficar quieta aqui só ouvindo. Bom, e aí depois fez isso tudo... Agora é hora da gente constituir a família, né? Eu vou até pegar o café. Vou pegar o café, porque agora é a hora que a gente fala da parte mais importante da vida da gente. É quando a gente escolhe constituir uma família. E é muito engraçado, porque eu, Ana, nunca achei que eu fosse ser esposa, nunca achei que eu fosse ter filhos. Elegante, né, gente? Eu nunca fiz isso. Deixa eu abrir aqui meu... E por que eu nunca achei que eu fosse ser esposa e nunca achei que fosse ter filhos? Trabalhava com reprodução assistida. Eu vi o sofrimento daquelas mulheres para conseguir um filho, para conseguir engravidar. Às vezes 10 anos, 11 anos, fazendo tratamento, perdendo, né? Muitos abortos espontâneos. E aí eu cheguei de um treinamento, sabe aqueles treinamentos que a gente faz de autoconhecimento? Cheguei pro meu namorado, que já era namorado há 13 anos, e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, ou a gente casa ou a gente vai separar, porque não dá mais, já temos 13 anos, já tô com 34 anos, né? Aquela história do reloginho biológico que começa a bater, tá na hora de ter filho. E aí, pra minha surpresa, ele falou, então a gente casa. Eu falei, e agora? Agora casei, né? Casei, 6 meses depois parei de tomar pílula, engravidei da Sofia. Sofia veio muito amada, muito querida. E primeira neta menina, porque a minha irmã já tinha um menino, então foi a primeira neta menina, né, da minha mãe. No meio do caminho, a Sofia começa a me pedir um irmão. Gente, uma coisa enlouquecedora. Mãe, que dia que você vai trazer meu irmão? Mãe, que dia que você vai me dar um irmão? Sentava pro café da manhã, mãe, que dia que você vai me dar um irmão? E eu falei, bom, acho justo, né? Conversei com meu marido, falei, acho justo dar um irmão. Eu tive irmãs, você teve irmãos, acho que é justo dar um irmão. E aí, novamente, engravidei, porém, eu tive uma gravidez ectópica. Aí foi minha segunda puxada de tapete. Tive uma gravidez ectópica, minha filha estava com 2 anos e meio. Eu saí pro hospital achando que eu não voltaria mais para essa casa. Despedi da minha filha com plena convicção de que eu não voltaria mais. E eu só sobrevivi porque o meu sogro, na época, trabalhava no Hospital Luxemburgo. Então ele já deixou bloco cirúrgico separado, deixou médico me esperando. Saí do Buriti, já fui direto pro Luxemburgo. E meu sogro já tinha deixado tudo encaminhado. A médica que estava de plantão, a ginecologista que estava de plantão, tinha sido assistente no parto da minha filha, então eu fiquei mais tranquila, porque eu já conhecia a médica. E perdi aquele bebê e beleza. Aquela frustração, aquela decepção.
Cheguei pra minha médica. Peraí. Ectópica. Explica pro pessoal. Ectópica é uma gravidez na trompa. A trompa se rompe, o embriãozinho ele não consegue chegar até o útero para se implantar e ele rompe a trompa. Então, quando eu cheguei no hospital, eu tava com uma hemorragia interna muito violenta, né? Porque rasgou a trompa. E o embriãozinho ainda tava com o coraçãozinho batendo. A ginecologista ainda me falou isso, mas quantos não tem meses? como. Eu tava de 5 semanas. 5 semanas. Então, o coraçãozinho ainda estava batendo, mas ele estava fora do útero. Então, teve que fazer sucção para poder tirar. Enfim, não tinha como salvar. E aí, eu tinha 2 questões. Primeiro, chegar para minha filha e falar que o irmão não ia vir, o irmão tão esperado, né? Não ia vir. E programar a próxima tentativa, né? Aí, eu cheguei para a médica e falei assim, doutora, quanto tempo eu preciso esperar para engravidar de novo? Ela falou uns 60 dias. Eu falei, mas com meu marido, primeiro mês que eu parei a pílula, ela falou, então espera 90. E realmente eu esperei 90 dias. A gente tinha um polo de educação à distância em Ouro Preto. Esperei 90 dias. Fiz o ultrassom para ver minha ovulação. Estava ovulando daquela trompa que eu tinha, porque a outra eu tinha perdido. E consegui engravidar. Aí cheguei para minha filha, quando eu contei para ela, né, que tinha perdido, ela falou, mamãe, mas vai vir outro? Eu falei, vai, filha, vai vir outro. E aí a minha filha sossegou e tal. Durante a minha gravidez inteirinha, a minha filha andou com a mãozinha fechada. E aí você perguntava pra ela, o que você tá fazendo, filha? Tô segurando meu irmão. Gente. Porque, né, o outro foi embora, ela precisava segurar esse, né? E aí foi chegando no final da gravidez, eu fui começando a conversar com ela. Falei, filha, vamos deixar o irmãozinho descansar, pro irmãozinho poder ter força pra nascer. E eu falava com ela assim, pode ser uma irmãzinha, Sofia, porque papai do céu que sabe. Ela falava, não, mãe, é o meu irmão. E aí o dia que eu fui fazer ultrassom pra ver o sexo do bebê... Aí você aguardou os 90 dias, como sugerido, né, pelos médicos. Engravidei no mês, no 90 dias. E aí, a minha filha falando... Você já tinha 30 e poucos? Tinha 35 da Sofia. Quando eu ganhei a Sofia, eu tava com 35, quase 36. E quando eu engravidei do Fábio, eu já tava com quase 38. Tava com 37 alguma coisa. Eu ganhei o Fábio com 38. E aí, a minha filha sempre com a mãozinha fechada e segurando. E eu falando com ela, filha, pode ser que venha uma menina, né? O papai do céu que sabe. Ela falava assim, não, mãe, se fosse uma menina, ia ser muito, muito, muito pirracenta, muito brava, muito chata. Porque ela queria um menino, pra não ter que dividir as coisinhas dela, né? Claro. E aí, quando eu fiz o ultrassom pra saber o sexo, era um menino. E aí, eu cheguei em casa, antes de eu abrir a boca, ela falou assim, mamãe, agora você já sabe, né? É o meu irmão. Então, olha para você ver como que as conexões, né, elas são muito, muito fortes. E não bastasse isso, o Fábio nasceu no dia 11 de janeiro de 2012. E eu perdi no dia 11 de janeiro de 2011. Gente! É surreal quando eu conto que essa história. Impressionante! É surreal. E aí veio o Fábio, os dois muito amigos, brincam juntos, brigam juntos, a diferença de idade é de 3 anos e meio, então é uma diferença boa, né? Eles conseguem se relacionar, eles têm assuntos em comum, né? E aí... 3 anos e meio? 3 anos e meio, mais ou menos a diferença, né? Ela tá hoje com 16, ela faz 17 agora em agosto, e ele fez 13 em janeiro. Então são muito amigos, estão sempre juntos, se defendem, o tempo todo se defendem, né? E são muito diferentes. Sofia é muito metódica, muito observadora, né? Sofia é virginiana e Fábio é mais da paz, ele é capricorniano, então tudo pra ele tá bom, ela é galaice, né? E são muito diferentes, então eu falo que dá pra rir, dá pra chorar, né? Ana, e sobre o seu cônjuge, o seu marido? Meu marido é um excelente pai. Ele é daqui uma pessoa, ele é equatoriano, né? Eu falo que lá em casa só minha irmã que não casou com um estrangeiro. Meu irmão casou com uma russa. Eu casei com um equatoriano, meu sogro veio do Equador para Minas Gerais para estudar. Aliás, ele veio para o Rio de Janeiro para estudar, casou-se com a minha sogra, conheceu a minha sogra no Rio de Janeiro, e a vida dele, a trajetória dele profissional como médico foi no hospital em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Sim. Então, quando eu fui para o Luxemburgo, essa história toda que eu estou contando aqui, né, do tombo aí, do bebê, ele já estava em Belo Horizonte, ele já estava aqui no Hospital Luxemburgo. Entendi. Então foi muito providencial, né? E aí depois eu vou te contar uma outra história também que eu tenho com o Hospital Luxemburgo que salvou a minha vida. Bom, então vamos lá, continuando aqui, só para entender um pouco essa história cheia de... E você está fazendo um resumo, né? Tem muita coisa aqui. Estou fazendo um resumo, pocket. Aqui, nossa, que fantástica a sua história. Que coisa maravilhosa, né? Eu tive filho só no segundo casamento,
uma gravidez de alto risco, eu tive pré-eclâmpsia, né, com 39. Mas eu engravidei com um mês de casada. É quase um milagre, né, nessa idade. Né? Você sabe disso melhor do que eu, né? Primeira tentativa. Ô, Ana, e aí, então, seus 2 filhos nasceram aqui. Os 2 são de Nova Lima. Nova Lima, né? No interior. Eles nasceram lá em cima. Nasceram no Vila da Serra. Vila da Serra. E aí era uma briga, né? Porque naquela época você tinha que registrar lá dentro do cartório em Nova Lima. Isso, né? Hoje não, hoje eles já mudaram isso. Mas eles são do interior. Eu falo que eles são da roça. São os mineirinhos da roça. Gracinha, gente. E seu marido é do Equador. Que fantástico. Eu te falei que Marcela tentou juramentado espanhol. Você me falou. Nossa, e a família dele é toda do Equador. Minha sogra foi agora recém pro Equador para revisitar. Meu sogro faleceu tem 2 anos. É mesmo? Né? E seu sogro atuava na ginecologia? Na hemodinâmica. Na parte de exames da cardiologia. Onde você encontrou o seu marido? Inteira. Onde você conheceu? Menina, essa é uma história que a minha filha adora contar. Em casa. É mesmo? No meu apartamento. Eu morava com 2 amigas aqui em Belo Horizonte, estudava. Estava precisando passar numa disciplina chamada citologia, precisava tirar 28 pontos em 30. E aí a minha amiga namorava com o irmão do Gustavo. E morava em Santa Rita do Sapucaí. E os meninos vieram de Santa Rita do Sapucaí pro Carnabelô, primeiro Carnabelô. Nossa! E eu estudando, chegando gente, e toca a campainha. Na hora que eu abri a porta, eis que era o Gustavo. Aí a minha versão é... Poxa, eu precisava estudar, precisava passar. Tomei bomba, né, gente? Tomei bomba na disciplina, não teve jeito, fui pular carnaval. E a minha filha fala que na hora que o pai dela abriu, que eu abri a porta, que o pai dela me viu, que ele falou assim, casei. É mesmo? Casei. Ele falou que ele nunca ficou tão desconcertado. Gente, eu tenho menos de 1,5 m. Diz que ele olhou para aquela figura pequena, ele desconcertado. Ele não sabia o que conversar, não sabia o que falar, ele só sabia que ele ia casar. Era a única certeza que ele tinha, que ele ia casar. Ana, que fantástico isso! Minha filha fala, mãe, essa história eu tenho que contar, porque é inusitado. E muita gente fala assim, né? Se você não sair, você não vai arrumar marido. Aí ela fala assim, arruma, porque minha mãe arrumou. E ainda tomou um prejuízo, né? E tem uma outra história também, que é muito inusitada, que eu era coordenadora do curso Tecnólogo em Biotecnologia da São Camilo aqui. E eu convidei para dar a disciplina de empreendedorismo. Só que a São Camilo... tem um compliance que quem é casado não pode trabalhar na mesma instituição. Então, nós casamos em julho, em agosto, eu tive que demitir ele. Aí ele fala, o primeiro prejuízo que eu tive, que a sua mãe me mandou embora. Eu, como coordenadora, eu não ia me demitir, né? Aí ele perdeu a disciplina de empreendedorismo. Então, tem umas coisas engraçadas também. Nossa, assim, que legal. Bom, nós vamos fazer um intervalo, a gente volta no último bloco. Ok. Quarto e último bloco com a nossa querida Ana Clemente, Ana Paula Clemente. É porque eu a chamo assim por causa do programa que ela tinha lá na Rádio Consciência, né? É uma vida, assim, cheia de desafios, de ocorrências, atividades variadas, transições de carreira. E agora ela vai contar pra gente um pouco do que ela faz hoje e como vocês podem encontrá-la enquanto mentora, consultora, instrutora, palestrante, líder, criadora de projetos, né? Tem aquele projeto que você me falou o nome que agora eu esqueci. Cor na Vida Após o Câncer. Isso, Cor na Vida após o câncer, porque ela teve um câncer também. Conta pra gente então, Ana. Então, vamos lá. Quarta, transição de carreira ou expansão de carreira, porque a gente não larga as coisas para trás, né? Fui convidada durante a pandemia para entrar na Fundação Dom Cabral como professora no curso de Gestão de Negócios em Saúde. E a partir daí, eu comecei a trabalhar muito com governança, né? Gestão de riscos por conta da pandemia. E aí eu fiz uma quarta transição de carreira, fui para a área de governança, né? Então hoje, meu core business é a parte de gestão e governança para empresas familiares. Hoje eu tenho 3 cursos online na Fundação Dom Cabral, para governança para empresa familiar, Conselho da Família e Conselho Consultivo, são 3 cursos online, atendo famílias empresárias, e olha como que é o destino, né? Aonde que eu falei para vocês que eu comecei a minha vida acadêmica, na PUC Minas, trabalhando aonde? No curso de Direito, falando sobre reprodução assistida, falando sobre direito de família, direito das sucessões, e hoje
né? Eu me formei em 97 e hoje, em 2025, eu trabalho orientando famílias empresárias na área de protocolo de família, acordo de sócios, direito sucessório, planejamento sucessório, trabalho com desenvolvimento de herdeiros. Então, olha como que a vida... Não sabia de nada disso. Como que a vida vai... Né? É um círculo, né? É um círculo. A gente vai chegando nos lugares que a gente precisa chegar. Meu core business hoje é atendimento de C-Level, eu faço mentoria de C-Level. E a minha paixão são os trabalhos voluntários, né? Hoje, o que é C-Level? Explica pro pessoal. Diretores, cargos de diretores, né? É um cargo que as tomadas de decisão são muito solitárias. E aí a gente faz um programa de desenvolvimento para que eles possam principalmente equilibrar a vida pessoal e vida profissional. Gente, eu tenho cliente para te indicar. Opa! Eu não sabia que você trabalhava nessa área. Nessa área, esse é o meu core business. Eu achei que você estava voltada mais à questão de liderança feminina. E o Alma, me conta do Alma. O Alma foi uma imersão que eu fiz no final de semana passado, que é para uma aceleradora de lideranças autênticas. Então você começa com autodesenvolvimento, autoconhecimento, e depois você vai para as ferramentas de liderança. Então, mas você é criadora dele? Não, eu sou parceira. No Alma eu sou parceira, isso. E conta pra gente sobre o IVG também. Vou falar. Então, uma das minhas paixões é o voluntariado. Sempre fiz projetos voluntários. E no ano passado, em agosto do ano passado, eu tive um diagnóstico de câncer de intestino e isso fez com que minha vida desse uma virada 360. Eu teria que fazer um tratamento, então eu chamei os meus filhos, a minha mãe, minha contadora e a minha advogada e falei, olha, eu preciso de vocês para passar por para superar esse desafio. É um tratamento. Cada um que vocês contarem, eu gostaria que vocês suportassem a dor deles, porque cada um que a gente conta, né, Lorena, a gente sabe que vem aquele olhar do julgamento, nossa, coitada, tão nova, né, tão bonita, tão isso, tão aquilo, ou vem com uma oração, ou vem com uma macumba, né? Então eu falei, olha, eu vou contar para essas pessoas, que são as pessoas que verdadeiramente importam, né, e que vão sentir-se impactadas, e fui fazer trabalho voluntário, porque afinal de contas a minha cabeça não podia parar. Eu muito ativa, sempre ligada no poste, eu pensava assim, meu Deus, se eu me entregar à doença, né, vai ser muito pior. Então eu segui o tratamento, comecei o tratamento em agosto do ano passado, fiz radioterapia, quimioterapia, terminei a quimioterapia agora em março de 2025, graças a Deus o tumor desapareceu logo em novembro já com as radioterapias, e aí eu fui fazer programas voluntários. Então eu conheci o Instituto Vascello Goldoni, que é o IVG. Dentro do IVG hoje eu estou em 2 programas, um é o Nós por Elas, que é a mentoria para mulheres, e o outro é o Carreira 50+, que é a mentoria para homens e mulheres que estão fora do mercado de trabalho e que têm acima de 50 anos. Na Fundação Dom Cabral, eu tenho Conexão Mulheres, que é um programa para liderança feminina, e eu tenho o Pra Frente, que é um programa para empreendedores. Neste momento, eu estou com 30 empreendedoras artesãs lá de São Luís do Maranhão, fazendo mentoria comigo, no Pra Frente. E tenho também um programa para jovens, junto com a Pulse Mais, que é um programa de tecnologia de informação e comunicação. Então, esses programas, eles preencheram os meus 6 meses, que foi meu período de tratamento. Dia 25 de março, eu concluí meu tratamento. E continuo com os meus atendimentos de mentoria para diretores. Entendi. Uma pergunta. Nossa, que tanta coisa, gente. Eu também trabalho voluntário. Trabalho voluntário é maravilhoso. É maravilhoso. Gente, é apaixonante. A gente é que ganha, na verdade. A gente é que ganha, sempre. Eu comecei também bem nova também, sabe? São vários que eu faço. Atualmente eu trabalho horas voluntárias dentro do ano. De consultoria nas 5 áreas que eu atuo. Essa área que você falou da comunicação tem um pouco a ver comigo aí, hein? TI, comunicação. E é um projeto muito bacana. Eles formam o líder mentor, chama Pulse Mais. Eles formam o líder mentor. Então, tanto que a gente ganha de trocas, tem palestras pra gente que é candidato a mentor, né? É um projeto bem bacana. Então, de novo, nas 2 pontas, ó. Carreira 50+ e jovens que estão começando aí a sua carreira. Eu sempre tive isso como filosofia. Primeiro a gente doa, depois a gente recebe. Isso mesmo. Acho que isso é maravilhoso, assim, né? E por que eu falei lá num dos blocos anteriores que eu ia falar de novo do Hospital Luxemburgo? Foi no Hospital Luxemburgo que eu fiz o meu tratamento. Então, a minha gestação ectópica, quem me salvou foram os médicos, os profissionais de saúde do Luxemburgo, e agora também no meu processo aí de cura, né, do câncer, foi o Hospital Luxemburgo. Meu sogro já não estava mais no Luxemburgo, porque ele faleceu há 2 anos, mas
foi o Luxemburgo que me salvou. Nossa. Ô, Ana, você fez alguma pós nessa área, saindo da biogenética? Eu tenho muitas pós-graduações. É mesmo? São 8 pós-graduações. Eu tenho 4 na área de biotecnologia, de bioética, né? Que foi o início da minha carreira. Depois eu fiz gestão escolar, fiz gestão de pessoas. Ah, ótimo. E é a minha vida, né? São 30 anos quase desenvolvendo pessoas. Porque a partir do momento que você vai para a sala de aula, você vira psicólogo, você vira advogado, você vira conselheira, né? Então, hoje eu tenho alguns cargos em conselhos, também é uma outra coisa que eu faço, né? Que é sentar numa cadeira de conselho, tanto conselho consultivo quanto conselho de administração. Sim. E é isso. Agora, daqui para frente é viver com mais intensidade ainda, né? Esse presente aí que o cara lá de cima me deu, né? Que foi passar por esse tratamento com muita leveza, com muita alegria. E o que eu aprendi, gente, aprendi a descansar. Esse foi o grande aprendizado. Nossa, a gente precisa demais. descansar. É isso mesmo. Ô, Ana, sobre o Instituto IVG, você é uma embaixadora? O IVG, eu tive a grata surpresa, né? A Edna Vassello, que é a fundadora do IVG, ela esteve aqui em janeiro. E eu indiquei a Associação Querubins para a gente fazer o trabalho voluntário. Certo. E a Edna me convidou, então, junto com a Luciana Passadori, para ser a presidente do IVG aqui em Minas Gerais. Presidente, E olha que sucesso. Quando a Edna veio, no finalzinho de janeiro, nós tínhamos 50, mais ou menos 48 pessoas aqui em Minas Gerais. Hoje, nós estamos no início de maio, nós temos mais de 150 mulheres, entre mentoras, mentoradas e interessadas no que a gente oferece de desenvolvimento para essas mulheres. Não só para mulheres, tá? Os homens também podem, mas os homens são minoria. Né? Então, a gente está até com uma meta aqui de aumentar o número de mentores. A nossa meta inicial era aumentar o número de mentoras. Nós já subimos de 40 e poucos para 80 e poucas mentoras aqui em Minas Gerais. Certo. Então, a nossa meta agora é de aumentar o número de homens para esse trabalho voluntário. Nossa, que fantástico. Pode contar comigo aí. Já tô contando, gente. Eu sou assim, eu sou aquela que conecta todo mundo e sai dando trabalho para todo mundo, sai arrastando todo mundo junto. Eu sou a do bonde, né? Eu não quero fazer sozinha, eu não sou a melhor, então eu vou conectando as pessoas de acordo com os interesses e sempre dá bom, gente. Sempre, sempre, sempre dá bom. Não, fantástico. Mais alguma coisa que você gostaria de falar para os ouvintes? Quero agradecer ouvintes você. E telespectadores. Quero agradecer você, Lorena, pela oportunidade. É aquilo que a gente está comentando sempre, né? As pessoas se encontram, né? É uma roda, o mundo está girando e as pessoas se encontram. A Lorena foi uma das primeiras a comprar o espaço lá na Rádio Consciência FM. Eu era investidora da Rádio Consciência FM. Tinha um programa lá que chamava Desenvolva-se com Ana Clemente. E 5 anos depois, no aniversário do Café Delas, eu me encontro com Lorena e tô aqui fazendo esse podcast. Então, tô muito feliz, tô muito honrada. E, sinto muito, Lorena, mas agora é pra sempre, viu? E, vocês não sabem, mas nós temos o projeto 5 anos, o primeiro projeto, que é a nossa viagem transatlântica pelo Mercosul, com empreendedorismo e turismo, negócios. E a Ana será uma das nossas palestrantes do Transatlântico, hein? É isso aí. Que coisa chique, né, gente? E quando a Lorena me convidou, foi uma coisa muito bacana, porque eu já tinha dado uma palestra no navio sobre reprodução assistida. Pois é, isso mesmo. E quando a Lorena veio com esse projeto, eu falei, Lorena, pode contar comigo. Você convidou a pessoa certa, você pode contar comigo. Tamo junto. Perfeito. Agora fala, pessoal, onde te encontrar, seu WhatsApp. Minhas redes sociais, eu uso mais o LinkedIn. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn, então eu escrevo sobre governança, sobre liderança, sobre processos decisórios, gestão de mudanças. Eu tenho um canal do YouTube também, que tem muita coisa da época da Rádio Consciência FM, porque eu colocava os programas da rádio lá no YouTube. Então, quem quiser também, tem muita coisa lá no YouTube gratuita. E o Instagram, que é o @AnaClementeOficial. Tá, no LinkedIn, como que você tá? É linkedin.com/Ana Clemente. Ana Clemente. Isso. No YouTube? No YouTube é a mesma coisa. Ana Clemente. Isso. E no Instagram, Ana Clemente Oficial. Perfeito. Só no Instagram que muda. E lá já tem seu WhatsApp dentro da bio ali, né? Tem o WhatsApp, tem tudo direitinho. Tá. Bom, sobre nós, Café Delas, vocês já devem conhecer, mas para quem não conhece, todas as mídias a gente tá como Café Delas Oficial, né? Tem algumas marcas que a gente tá
entrando em contato devido ao nosso registro no INPI, e algumas mulheres vão fazer parte, né? Vão ser as parceiras do Café Delas Brasil afora. E vamos ver se vai dar certo isso. Já deu, né? Já deu. E aí vocês podem nos encontrar lá. Eu também tenho a empresa com o marido, que é a Reinice, que é patrocinadora aqui desse programa, né? Desse café. Reinice, de reinar a si mesmo, com humildade e força. Reinice _oficial, onde eu trato a minha doença do lipedema e vendo os meus colágenos. Também tem o BH Lorena. Então, foi um prazer ter todos vocês aqui. E você, Ana, Obrigada, querida? Obrigada, meu amor. Muito. Essa mãozinha tá longe. A mãozinha tá longe, a petitinha. Sucesso para você. Obrigada. Que maravilha a sua história. E que você seja sempre abençoada para ter os melhores resultados. Amém. E tocar as melhores pessoas. Tá bom? Amém. A gente tem um grande propósito, né? Aham. É isso aí. Então, até o próximo Café Delas.